Será se eu posso usar dois médios, duas cornetas e não posso usar duas Twitter, né? Super Twitter. Nesse vídeo aqui, nosso amigo Uno Desmantelo, né? Perguntou aqui. Para duas cornetas de 2 polegadas, né? Dois médios e uma Super Twitter. Será que fica legal? Cara, é o seguinte, né? Não existe regra para você fazer isso, né? Eu já vi sistemas aí que tinha lá um grave de 15, 60. Já se não tivesse umas 40 cornetas e TI, né? Até o cabo até explica, né? Que ele já perdeu racha e não queria mais perder racha, então fez isso. Botou um grave e botou, acho que era, não sei se era 40, cara. É um absurdo, né? Você vendo assim de longe, mas o objetivo dele é não perder mais racha, nem um racha da vida. Então, não precisa você fazer um sistema assim, né? Você pode ver como tem esses modelos aqui de Bob, né? Aqui são duas Twitter, né? Não é regra. Se você quiser usar só uma, eu já usei um sistema desse aqui, só que era só uma corneta, né? Não existe regra, viu? Deixando bem claro no começo do vídeo aqui, não existe. Você faz o que você quer e eu vou explicar por quê. Qual é o segredo de você usar várias cornetas, né? Tem muita gente aqui no Nordeste que bota pouco grave, porque a cultura... eu não gosto dessa cultura, né? Mas a cultura do Nordeste é ter pouco grave, né? O negócio é corneta e médio, né? É a alta. Dizem que no Sul é mais grave. Então, o que era bom todo mundo se respeitar, né? Não é questão de pamonha ou alguma coisa. É você fazer um som para você. O importante é você fazer um som que agrade você, não é os outros. Então, todos esses sistemas aqui, ó, nesse aqui tem, esse último sistema que eu tô mostrando para vocês, tem duas cornetas e tem uma TI, né? Que o pessoal está usando muito a TI agora. Faz tipo a função ali da Super Twitter. Depois até eu vou fazer um vídeo aí explicando para vocês. Tem muita gente que diz que é um pouco fanho, né? Comparar a Super Twitter, que a Super Twitter é aquele brilhozinho. Mas tem um segredo aí, pelo menos para quem usa uma TI de 2 polegadas, tem um segredinho ali que eu vou testar depois e vou mostrar para vocês o resultado. Certo, gente? Aí ele me perguntou se eu só botar dois médios, duas cornetas, se pode botar, né? Só uma Super Twitter. Pode sim. A Super Twitter tem uma acessibilidade. O que é acessibilidade? É você aplicar pouca potência e ela tocar muito, né? Então, se eu quiser fazer um sistema desse aqui, por exemplo, duas cornetas e dois médios aqui, e só uma Super Twitter, pode sim, dar tranquilo. Ele botou aqui, mas, por exemplo, eu vou até tipo aqui, ó. Nessa mesma Bob aqui, se ele botar mais dois drivers aqui, né? Botar 6. Faz de conta que essa Bob aqui tem 6 e tem mais dois médios aqui do lado, né? Para um grave, né, no caso. Ou para só uma Super Twitter. Então, gente, sabe qual é o segredo, gente? Tem muita gente que me pergunta isso. Eu posso botar tanto, você pode fazer o que você quer. Mas o segredo é quando for regular seu som, tá entendendo? O profissional vai regular seu som. E o que é que ele vai fazer? Se tem só um grave, ele vai deixar o grave ali num volume, né, quase topado, né? Vai ver a tensão que ainda dá certo aplicar naquele grave para não queimar, né? Porque é importante não queimar o grave. Depende do seu dedo depois na mesa de som. Limiter às vezes segura um cabo doido para mexer no som, né? Então ele vai aplicar limiter no grave, né? Para não passar daquela potência ali. E as cornetas e o médio fica mais baixo, tá entendendo? É o volume. Por exemplo, ele aumenta o volume do grave e se ele for aplicar a potência que essas, por exemplo, 6 cornetas e os 4 médios aqui de um sistema desse aqui for, ela vai passar do grave tranquilo. Mas o que é que fazem? Faz uma regulagem que fica tudo igual, tá entendendo? Quando passa o RTA, né, quando você vai num profissional, ele faz isso, né? Tá o volume ali do grave, não pode passar disso aqui, senão queima. Então, ele baixa mais o som das cornetas, o som dos médios, para ficar tudo regulado. Para as pessoas que querem rachar, nessa hora que tá o segredo. Ali o grave tá seguro, né? Depende se o cara consegue segurar o dedo, né? Porque se passar também queima, né? Você vê muitos graves aí queimando quando o cara vai rachar, tá lá, ele aumenta mais a mesa. E eu sempre digo uma coisa para vocês: bote assim no mínimo 2 regulagens, né? Bota aquela regulagem, né, no seu processador. Até tem vídeos aqui eu ensinando como botar várias regulagens no processador. O que é que você faz? Você pode botar um regulagem de qualidade, né? Os caminhões, sons grandes aí, né? Transformers e tudo, tem várias regulagens. Porque quando ele vai tocar no evento, né? Tem que ter qualidade, não é só aquela gritadeira. Ele bota uma regulagem, né? Vai lá no processador, tem vídeos aqui no canal explicando isso. Quando vai rachar, bota aquela regulagem de rachar. O de rachar mesmo, o grave até baixa, né? O grave fica mais uma sintonia mais alta, que é para pegar mais voz, tá entendendo? Tem muita coisa no som automotivo, né? Se você tá chegando no som automotivo, tem muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Voltando aqui ao assunto, por exemplo, um sistema desse aqui grande, né? 6 cornetas. Vamos simular que 6 cornetas. Então abaixa o som para ficar tudo reguladinho, né? Você pode botar mais peça. O segredo quando você vai rachar é o gráfico tá lá, aí você, por exemplo, dá uma coisa lá no ganho da mesa, né? Como elas estão baixinhas,
né, a regulagem, aí você dá um aumento, aí o som fica mais agudo, né? É a hora que muita gente gosta de rachar, né? Eu particularmente nessa parte aí, eu acho bom deixar assim, né? Um pouquinho baixo, tudo reguladinho. Quando aparecer um som se mostrando, né? Você tem um volume ali legal ainda sobrando. E o cara nem sabe, então você pode fazer isso. Principalmente quem tem mesa de som, pode aumentar o médio ali, aumentar as cornetas. Mas claro que quando a pessoa for regular seu som, saiba do que tá fazendo, né? Ele diz, ó, vou deixar aí, eu posso aumentar? Vai perguntando, eu posso aumentar tal, tal? Vai testando, na hora que o profissional estiver regulando seu som, vai testando, porque às vezes ele deixa tudo ali no máximo, você não pode nem mexer, né? E pergunte, eu posso fazer isso aqui, posso fazer lá, posso dar mais um ganho? Até onde eu posso? No tempo que eu fui regular meu som mesmo, o cara até falou, olha, no 45, esse 45, cara, era no 62, meu som antes de regular. No 45, tu pode passar o dia todinho. E esse 45 era muito forte, cara. A primeira vez quando eu fui regular meu som, e a última eu acho que eu lembro, né? Esse 45 do volume 45, que era muita coisa, eu nunca tinha visto meu som tocar tanto. Com qualidade, sem distorcer. Aí ele disse, tu pode passar o dia todinho, e eu confirmei mesmo, e era verdade. Passar o dia todinho que não vai queimar nada. No 50, quando tu botar no 50, aí tu vai mais maneiro. E esse 50 tava, Mário, era pressão demais. Mas não distorcia ainda. Eu botava no 62, não distorcia. Aí ele disse, no 50 tu pode, até o 55, tu pode descer a lenha tranquilo, né? Agora saiba que não pode passar várias horas e horas e horas e horas no 55. Eu acho que eu botei umas 3 vezes nesse 55 porque era muito forte. Quando um cara tava perto de mim assim, querendo se mostrar, eu botava no 55 e o cara ia embora. E era uma caixa Bob pequena mesmo, né? Era uma corneta para vocês verem. Era uma corneta, 2 médios e uma super tweeter. Mas o segredo era a regulagem que eu estava. Então, gente, o segredo é isso. Você pode botar várias peças, né? Isso é bom, né? Se você tiver dinheiro também, né? Claro, isso aí depende de tudo. Não é preciso também você botar várias cornetas, vários médios. É só se você quiser rachar, se você quiser se destacar em qualquer momento. Se algum som chegar perto de você e você tem um som, como se diz, outro som lá dentro escondido, né? O som tudo reguladinho. Quando alguém chegar, você aumentar ali. Não é regra isso. Tem muita gente que só quer ouvir. A melhor coisa que eu digo para vocês, resumindo aqui esse vídeo todo. Se você quer um som só para escutar, que saiba que não vai rachar, saiba que não se aguenta desaforo, né? Quando você for para um local e alguém chegar, vai encobrir seu som, é só você sabe, né, da sua natureza, que você vai desligar seu som quando alguém encher o saco. Então faça um som normal, uma peça de cada, um som normalzinho ali, não precisa botar 2 regulagens, né, se você aguentar desaforo. Agora, se você é aquela pessoa mesmo que quando alguém chega, você, meu amigo, eu quero mostrar que meu som é melhor, então é bom fazer isso, bota lá 2 médios, 2 cornetas ou mais, né, deixa a principal coisa é você mandar regular seu som, porque não adianta você ter um som grande, bom, né? Uma caixa Bob dessa aqui e você não regular, né, gente? Porque o segredo é regular. Tem muita gente que mora afastado, né? Claro que também tem vídeos aqui na internet lotados sobre a questão de regular. Tem vídeos aí grátis, né? Tem cursos. Pode dizer, particularmente eu não sei mexer em tudo, né? Eu só faço uma regulagem que eu gosto muito de qualidade, prezo muito qualidade, para não queimar. Para não queimar, meu amigo, já tá bom demais, porque eu já sofri demais um som queimando. Então deixa ali um som normal. Mas eu sinto falta da minha regulagem quando eu passei no RTA, porque eu botava pra gerar. Então, se você quiser um som de boa, sabe que você não vai nunca encher o saco de ninguém, né? E nem alguém vai encher o seu. Deixa o som normalzinho, né? Um som de boa, tranquilo. Agora, se você não aguenta desaforo, bota 3 cornetas, 2, né? E passa o som no RTA para você ver, viu, gente? Você pode fazer um som, 20 cornetas. Saiba que o volume dela vai ficar bem baixinho. Quando você precisar um dia, você só aumenta da mesa de som. Viu? E se quiser rachar, se quiser se mostrar, quando você fosse alinhar seu som, pode 2 regulagens, 3 regulagens, para pelo menos não queimar, para você levar a fumo. Viu, gente? Respondendo nosso amigo aí, ele disse que pode botar uma super tweeter, pode sim, pode ficar tranquilo. Super tweeter é uma das peças que tem mais sensibilidade. Você não precisa aumentar ela demais, porque ela até enjoaria, né? Às vezes a super tweeter, quando tá torando na bexiga, dói o ouvido. Então, precisa botar tudo isso, né? O grave é que você precisa botar mais volume, né? E é a peça que o pessoal mais queima, é grave, né? Porque quer aumentar as outras frequências mais altas, né? Como chega nas frequências mais altas e queima bastante. Eu sou mais particularmente, botar mais grave. Tipo dor grave ali de 18, dor grave de 15 e bota outras peças. Quando você dizem que, né, as pessoas profissionais aí dizem que quando você bota uma peça, é uma peça, ali toca por uma. Quando você bota 2, ela toca por 3. Não sei se essa média aí, mas muita gente aí profissional do som fala isso, né? Quando você bota 2 peças, toca por 3 e assim vai, mas não sei na prática.
Uma coisa também do grave é você fazer uma caixa boa. O segredo do grave é você fazer uma caixa boa que ele vai render muito, muito som. Eu sempre faço com BC Acústica, né? Só procurar no Instagram BC Acústica. Fala com ele para fazer um projeto que eu nunca me arrependi dos projetos que eu fiz com BC Acústica. Um dos tops aí também do som automotivo. Aí você me diz, R$200, R$150 no projeto. Mas se você fizer a caixa errada, você vai refazer, né? Dependendo da caixa que você fizer, você vai refazer as coisas, você vai pintar a caixa de novo. Então é bom logo ir num projeto logo top, né? Porque a caixa, gente, é como se fosse um microfone. Se você comprar um microfone de má qualidade, né? Tem aquele microfone para você fazer um bingo, alô, som, alô. Você comprar um microfone de R$50 é uma coisa, e você comprar um microfone de R$1.000 já é outra. É tipo uma comparação sobre a caixa. A caixa vai piorar seu alto-falante ou vai melhorar. Não deposite a qualidade do seu som, né, que vai tocar mais, só por alto-falante, porque tem alto-falantes top aí no mercado. Se você botar numa caixa errada, não vai tocar legal não, porque eu já passei por isso. Eu já botei alto-falantes tops, alto-falante Eros, né? Foi um top aí do mercado aí. Já botei numa caixa errada e eu via que não tocava nada, entendeu? Então, sempre preste atenção na caixa. Até os fabricantes, né, de alto-falantes falam que você tem que fazer uma caixa respeitada. Muita gente tá chegando no seu automotivo e não sabe disso, viu? Fica essa dica aí. Um ótimo dia a todos. Que Deus abençoe a todos. Eu sou Railan Som e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo, papai. Chama!